Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente, certo? E nós vamos verificar o objeto e o número de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 1, que tem como objeto de conhecimento Geopolítica, conflitos entre os séculos 19 e 20, a parte 1. No detalhamento, definindo a geopolítica, Estado, nação, território e fronteiras. Então, fiquem ligados, tá? Que nós iniciaremos a nossa aula. Muito bem, gente. Então, nós estamos aqui para iniciar as nossas aulas, né? E aí a gente traz hoje uma aula que vai trazer uma abordagem geopolítica. A gente vai começar entendendo vários aspectos relacionados à geopolítica, entender esse conceito. E aí, essa aula, né, vai além das fronteiras, porque a gente vai buscar compreender as relações entre os países, as influências que os países têm entre si, tudo dentro do contexto da geopolítica. E aí a gente traz um cenário para vocês, né, onde ele reúne aí vários temas, né, representa vários temas relacionados à questão da geopolítica. Então aí nós temos a área de influência das potências econômicas e militares, né, as áreas de influência dessas potências como os Estados Unidos, a Rússia, a China. Nós temos os acordos comerciais internacionais, que são temas relacionados à geopolítica. Nós temos a questão da expansão dos territórios, né? Nós temos questões de migrações, de terrorismo, né? De acordos entre países, de diplomacia, que é um tema aí bastante específico dentro da geopolítica. Então, no decorrer de toda a nossa aula, certo? A gente vai estar aprofundando, na verdade, de toda a nossa unidade, a gente vai estar aprofundando várias questões relacionadas à geopolítica. Nessa aula, especificamente, nós vamos trazer alguns conceitos, né, para que a gente possa entender, compreender melhor o que é a geopolítica. E aí a gente vai, né, trazer aqui, é importante a gente mostrar a diferença entre a geopolítica e a geografia política. Então a gente vai dar uma olhada aí nessa tela, né? Que são dois ramos da geografia, né? Que se diferenciam, mas que muitas vezes eles são tratados como sinônimos. Mas o enfoque, a abordagem, ela é diferente. Então, geografia política, ela vai ter um enfoque de uma forma e a geopolítica vai ter um outro enfoque. Então, aí a gente tem duas situações acontecendo onde vocês, né, podem estar observando a partir dessas duas imagens. Na primeira imagem, nós temos o atual presidente do Brasil e seus ministros de Estado no dia, né, que aconteceu a sua posse no ano de 2023. E aí, na outra imagem, nós temos uma outra situação onde nós temos chefes de estados, né, que estão reunidos aí na abertura da COP20. Então, é um grande evento aí, né, uma conferência da ONU, né, sobre as mudanças do clima. Então, esses países, eles estão aí, né, esses representantes, esses líderes mundiais, eles estão aí, né, estabelecendo estratégias, acordos, analisando formas, né, dentro por exemplo, desse evento, formas de conter o aquecimento global. Então, o que isso tem a ver com a diferença entre geografia política e a geopolítica? A geografia política, ela vai analisar, ela vai estudar a estrutura de governo dentro de um território. Então, a geografia política, o enfoque dela é essa organização do Estado, do território, né, dentro de um enfoque, de uma abordagem interna. Então, esse presidente e os seus ministros, eles governam dentro do território brasileiro, não em outros países. Então, a forma de organização do Brasil, a distribuição de poder dentro do espaço territorial do Brasil, as suas fronteiras, as suas políticas públicas são objetos de estudo da geografia política.
E a geopolítica, ela estuda as relações e as estratégias de poder entre diferentes países. Então, essa imagem aí que traz os chefes de estados reunidos, mostrando, né, eles buscando acordos, negociações aí, como forma de conter o aquecimento global, já que o evento ele está relacionado às mudanças do clima. Então, para que nós possamos entender melhor, a geopolítica ela é mais abrangente e global. Então, ela lida com a interação entre a geografia e o poder nas relações internacionais. Enquanto que a geografia política, ela é mais focada na organização da estrutura interna de países. E aí, dentro da geopolítica, ela estuda as relações de poder entre estados nacionais, as estratégias que são utilizadas por esses estados no campo internacional. E aí a gente precisa entender o que é um Estado-nação. Então, na próxima cartela aí, a gente vai ver que um Estado-nação, ele é um tipo de sociedade político-territorial soberana, né? Então, o Estado-nação é o nome oficial que se dá àquele país que é soberano, que é independente, né? Então, o Estado-nação é aquela unidade que é formada por 3 elementos: por uma nação, um estado e um território. Então, a gente precisa, né, entender que o Estado ele está relacionado à organização política e jurídica que ocorre dentro daquele território. Uma nação, ela vai dizer respeito ao quê? Aquelas pessoas, né, aquele grupo de pessoas ali que tem uma relação de poder dentro de um território e que elas estão unidas ali, né, por laços culturais, por uma identidade cultural. Então, uma nação, ela vai ter ali uma identidade cultural, onde as pessoas elas vão ter a mesma língua, né, falar a mesma língua, ter uma história, né, costumes aí relacionados entre si. Então, tudo isso constitui uma nação. Então, o que é um território? O território, ele é uma área controlada por um grupo humano, né? Então, ele é a base física, é aquela área geográfica, né, que é delimitado por fronteiras e ele define os limites desse território. Então, essas fronteiras, ela vai ajudar, né, a estabelecer onde começa e onde termina aquele território. Então, os limites desse território, ele vai ajudar a estabelecer a soberania sobre esse território. Então, as fronteiras, elas são linhas ou limites que vão separar diferentes territórios. E aí, ela vai indicar onde começa e termina a soberania daquele país. Então, aí nós temos uma imagem, né, mostrando a fronteira dos Estados Unidos e do Canadá, né? Essas fronteiras, elas podem ser físicas, pode ser um rio, uma montanha, podem ser cercas separando países, né, separando territórios, ou elas podem ser simbólicas, simplesmente desenhadas, linhas desenhadas nos mapas. E aí nós podemos citar, por exemplo, a Ponte da Amizade sobre o Rio Paraná, né, que representa a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, delimitando aí, né, o território desses 2 países. Então, quando um Estado-nação, ele reúne esses elementos, o Estado, que é a organização política e jurídica, né, quando ele tem uma nação que ali habita aquele território e quando ele tem um território ali, né, delimitado, ele constitui um Estado-nação. Então, um Estado-nação, o conceito de Estado-nação, ele é importante, né? Ele é crucial para entender a geopolítica, as relações entre os países. Então, o Estado nacional, ele tem identidade nacional. E isso ajuda a fortalecer a coesão social e a identidade coletiva. Um Estado nacional, ele tem estabilidade política, né? Um Estado-nação, ele é coeso e tende a ser politicamente estável. E aí nós temos também
um Estado-nação, ele vai ter estabilidade política, ou seja, ele vai ser politicamente estável. Então, quando ele reúne, né, ele tem uma identidade nacional, uma estabilidade política, né, ele tem essas características, né, ele tem essas relações internacionais, né, com outros países que vão facilitar as interações diplomáticas, econômicas e culturais entre os países. Ele vai aí, né, facilitar as questões de relações com outros países, de negociações aí dentro do campo da geopolítica. E aí a gente vai ver como é que os estados, eles se organizam, né? Como que está a organização do Estado Nacional. Então, os estados nacionais, eles se organizam de diferentes maneiras, né? Então, alguns estados nacionais, né, eles são divididos e administrados em níveis geográficos menores. Então, nós vamos ter estados nacionais, onde a divisão administrativa, política dele está relacionada aos estados, às províncias, regiões ou municípios, né? Então, o Brasil, né, é dividido, né, esses níveis geográficos aí são os estados brasileiros, os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, falando ainda sobre a organização territorial do Estado Nacional. Então, ela vai se referir, essa organização territorial do Estado Nacional, ela vai se referir à forma como o poder é distribuído dentro, naquele Estado Nacional. Então, nós temos formas de organização, né, territorial do Estado Nacional. Então, nós temos estados, que são estados unitários. Então, o Estado unitário, ele é soberano, né, marcado por uma absoluta centralização do exercício do poder. Então, aí, né, existe um único poder soberano, né, que está centralizado aí, né, no governo central. Então, o governo central, ele é soberano, porém, no Estado unitário, as unidades subnacionais, né, os estados ou as províncias, né, os departamentos, eles exercem apenas os poderes que o governo central vai autorizar e delegar. Então, as unidades subnacionais dentro do Estado unitário, daquele Estado que tem a característica de ser Estado unitário, né, essas unidades, elas não têm autonomia. Então, o poder é centralizado no governo central, né? E aí nós temos como exemplo de Estado unitário, nós temos Portugal, Chile e Reino Unido. E aí nós temos outra forma de organização, né, dos estados, que são estados nacionais que são uma federação. E aí nós temos como exemplo o Brasil, né, os Estados Unidos, né? Então, uma federação é uma forma de organização política na qual o poder é compartilhado entre o governo central e as entidades subnacionais. Então, aí, dentro de uma federação, nós temos um governo central que é soberano e nós temos entidades subnacionais que têm autonomia, que são os estados, as províncias ou as regiões. E aí, por exemplo, nós podemos citar como o Brasil, que é uma federação, né? Os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, né? Essas unidades federativas, elas têm as suas próprias leis estaduais, né? E aí, só que elas não podem ultrapassar o que está previsto na Constituição Federal do Brasil. E aí nós temos, né, os Estados Unidos também, que é dividido lá em 50 estados. Então, os estados lá dos Estados Unidos, eles também têm essa autonomia de criar as suas leis estaduais, sempre obedecendo, né, o governo central, né, não ultrapassando, né, o que está previsto na lei pelo governo central. E aí, lá nos Estados Unidos, por exemplo, os estados eles podem criar as suas próprias leis de direito penal e civil, estabelecer, né, estabelecer as penas, por exemplo, para alguns tipos de crime. Então, numa federação, os estados eles têm essa autonomia, essas subunidades nacionais, eles têm essa autonomia e o governo, ele é soberano.
E aí nós temos também uma outra forma de Estado, que é o governo, outra forma de organização territorial do Estado Nacional, que são a confederação, né? E aí nós podemos usar como exemplo a União Europeia, que apesar de não ser um país, né, mas aí ela tem essa característica de confederação. E aí a confederação são aqueles estados-membros que eles são politicamente mais fortes do que o governo central. Então, o governo central, ele é um mero coordenador de esforços. Então, a Suíça, ela é muito utilizada como exemplo aí, né, como uma confederação. Então, assim, lá na Suíça, né, tem os cantões, né, porém, a Suíça, ela já reúne algumas características de uma federação. E aí, a gente vai entender melhor, através desse vídeo, sobre a organização territorial do Estado Nacional. E aí, a gente traz esse vídeo mostrando para vocês essa organização. E aí, nós temos, por exemplo, a Bolívia, né, que é um exemplo de Estado unitário, onde um presidente aí é eleito pelo povo, né? E aí, nós temos também, né, o poder dentro do Estado unitário, ele é centralizado, como nós temos aí a Bolívia, né, como exemplo. E aí nós temos também o Estado, que é uma federação, né, e aí nós usamos como exemplo a Argentina, onde as unidades subnacionais, as províncias da Argentina, elas têm autonomia e o governo central, ele é soberano. E como exemplo de confederação, nós temos aí a Suíça, que é muito utilizada como exemplo, tá? Aí nós temos um governo central, né? E aí nós temos também os estados-membros que vão ter uma autonomia maior do que esse governo central. Então, os cantões lá na Suíça, por exemplo, eles vão delegar as funções, as atribuições para o governo central. Então, a soberania, ela é maior por parte, né, das unidades subnacionais do que pelo governo central. Então, as subunidades, elas têm uma grande soberania aí. E aí, para falar ainda sobre geopolítica, a gente precisa entender sobre as formas de governo, né? As formas de governo que nós temos, as repúblicas e as monarquias. Então, a forma de governo, ela vai se referir, né, à forma como os estados nacionais, eles se organizam politicamente. Então, dentro de uma república, nós temos um regime democrático, ou seja, o poder, ele emana da vontade popular, né? Então, aí, através do voto, né, numa república democrática, através do voto, as pessoas, o eleitor, ele vai eleger, né, os seus representantes. Então, o presidente, ele vai ser eleito, o deputado, né, pelo povo. E aí, nós temos dois sistemas de governo dentro das repúblicas, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. E aí, o que é, professora, o presidencialismo? O presidencialismo, ele é um sistema de governo no qual o presidente, ele vai exercer aí duas funções, né, dentro do sistema presidencialista. Ele vai ser chefe de Estado e chefe de governo. Então, essa função, ela é concentrada, né, somente em uma pessoa, que é eleita, geralmente, através do voto popular. Então, no presidencialismo, nós temos, né, essa característica. O povo escolhe separadamente seus representantes. Ele vai votar, né, nos seus representantes lá do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, um outro sistema de governo dentro das repúblicas é o parlamentarismo. No parlamentarismo, o presidente, ele é apenas chefe de Estado, tá? O chefe de governo, ele é escolhido pelos parlamentares. Então, aí são duas pessoas, né, diferentes, né, tendo funções aí dentro de uma república parlamentar.
nós vamos ter um chefe de Estado e representado por uma pessoa, e nós vamos ter um chefe de governo que é escolhido pelos parlamentares. Mas qual é a atribuição do chefe de Estado? Em muitos sistemas parlamentares, o chefe de Estado ele pode ser um monarca, né? Que no caso aí são as monarquias parlamentares, como o Reino Unido e o Japão, ou pode ser um presidente, no caso de repúblicas parlamentares, como é o caso da Alemanha e da Itália. Então, o chefe de Estado, ele tem essa função mais cerimonial, né, de representação daquele Estado-nação lá no contexto internacional. Então, ele vai ter essa função aí. O chefe de governo, ele é o primeiro-ministro dentro de uma república parlamentar, tá? Então, ele é o líder do partido ou coalizão majoritária no parlamento. Então, o chefe de governo é aquele que administra dentro dessa república parlamentar, é aquele que governa, né? Então, ele é responsável pela condução do governo e pela implementação das políticas que se desenvolvem naquele Estado nacional. E aí, né, nós vamos aí trazer um vídeo para vocês falando um pouco, né, sobre essa situação. E aí a gente mostra aqui, por exemplo, no parlamentarismo, nós temos duas figuras, né, digamos assim, importantes. Nós temos o presidente, que é o chefe de Estado, né? Então ele é eleito aí através do voto, né, do voto popular. E aí nós temos do outro lado o primeiro-ministro, né, que é o chefe de governo. Então, ocorrem eleições aí diretas, onde através do voto as pessoas elas vão eleger uma Câmara de Deputados, e essa Câmara de Deputados que vai eleger o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Então, né, no parlamentarismo, destacando aí, nós temos o chefe de Estado, né, é um, e o chefe de governo é outro. Então, numa república parlamentar, o chefe de governo aí é o primeiro-ministro. Outra forma de governo, né, que nós já citamos lá na frente, são as monarquias. E aí nós temos dois tipos de monarquia: a monarquia constitucional ou parlamentar e a monarquia absolutista, tá? Então, a monarquia constitucional é uma forma de um governo, né, que é o chefe de Estado, ele exercer o poder. Então, aí, numa monarquia constitucional, o rei, né, o monarca, ele é o chefe de Estado. Então, ele chega a essa função de forma hereditária, né? Tem uma família tradicional ali, onde vai se passando, né, essa função de chefe de Estados, né, no decorrer, né, dessa família tradicional aí que vai evoluindo. Porém, o rei, numa monarquia constitucional, eles têm os seus poderes, eles são limitados por uma Constituição. Então, o rei, ele reina, mas ele não governa dentro de uma monarquia constitucional. Então, quem vai governar normalmente é o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. E aí, como um exemplo clássico, né, de uma monarquia constitucional, né, é a monarquia do Reino Unido, né, onde nós temos o rei Carlos III, ou rei Charles, né, que sucedeu aí a rainha Elizabeth, né, representando o Reino Unido como chefe de Estado. E aí também nós temos uma monarquia autoritária. O monarca, ele exerce as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. Então, quer dizer que numa monarquia autoritária, o poder, ele é centralizado na figura de um único, do monarca, né? Então, ele centraliza, ele vai ser ao mesmo tempo chefe de governo e ao mesmo tempo chefe de Estado. Então, geralmente, ele vai seguir as regras tradicionais e religiosas, né? Dentro do contexto histórico que o país, ele está envolvido. Então, o monarca, ele exerce essas duas funções. Então, por isso, né, em todos os setores do poder legislativo, executivo, judiciário, numa monarquia autoritária,
o monarca aí, né, ele vai centralizar todo o poder. E aí nós temos como exemplo o rei Salmão, né, lá da Arábia Saudita, que representa uma monarquia autoritária. E aí vamos dar uma olhada nesse vídeo que mostra a diferença entre uma monarquia e uma república. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar as diferenças entre duas formas importantes de governo, a república e a monarquia. Vamos nessa! Agora, vamos falar sobre a república. Em uma república, o líder do país é um presidente ou um parlamentar, escolhido pelo povo através de eleições. Olá, eu sou o presidente. Fui eleito pelo povo para governar por um período determinado. Existem várias formas de república, mas duas das mais comuns são as presidencialista e a parlamentarista. Na república presidencialista, o presidente é o chefe de Estado e de governo, eleito diretamente pelo povo. Na república parlamentarista, o presidente é o chefe de Estado, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é conhecido pelo parlamento. Primeiro, vamos falar sobre a monarquia. Em uma monarquia, o líder do país é um rei ou uma rainha. Olá, eu sou a rainha. Em uma monarquia, o líder geralmente pertence a uma família real e o título passa de geração em geração. Existem dois tipos principais de monarquias, absoluta e constitucional. Na monarquia absoluta, o rei ou a rainha tem poder total sobre o governo. Na monarquia constitucional, o poder do monarca é limitado por uma constituição ou leis, como no Reino Unido. Vamos comparar. Na monarquia, o poder é herdado e pode ser absoluto ou limitado. Na república, o poder é adquirido através de eleições e pode ser presidencialista ou parlamentarista. Na monarquia constitucional, o poder do rei ou da rainha é limitado pelas leis e pelo parlamento. Na república parlamentarista, o primeiro-ministro geralmente tem mais poder executivo, enquanto o presidente tem um papel mais cerimonial. Vamos a alguns exemplos atuais. Reino Unido e Japão são monarquias constitucionais. Estados Unidos é uma república presidencialista. Alemanha é uma república parlamentarista. Agora vocês conhecem as principais diferenças entre república e monarquia. Entender essas formas de governo ajuda a compreender melhor como os países são administrados e como o poder é distribuído. Bem, então um país ele nunca está sozinho, né? Os chefes de estados, os chanceleres, os diplomatas, o primeiro-ministro, né, que são responsáveis aí representando os estados nacionais, eles vão aí estabelecer relações com outros países, né, negociações, utilizar de estratégias. Então todas essas estratégias, essas relações são objetos de estudo da geopolítica. Então nós estamos falando aí muito sobre a questão da geopolítica. E aí, nesse vídeo, a gente vai entender um pouco mais sobre a origem da geopolítica. Mas antes, né, de nós vermos o VT, a gente vai falar, né, sobre a geopolítica e poder. Ela estuda as estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sua melhor inserção no plano internacional. Então, o conceito de geopolítica ele foi criado lá no final do século XIX, né, e as bases dele estão aí no trabalho do geógrafo alemão Friedrich Ratzel. Tá? No VT, a gente vai entender um pouco mais sobre essa origem, né, da geopolítica. Então, vamos dar uma olhada. O termo geopolítica foi criado pelo cientista político sueco Rudolf Kellen no início do século XX. Inspirado na obra Geografia Política de 1897, do geógrafo e etnólogo alemão Friedrich Ratzel, 1844 a 1904. Kellen explicou esse novo conceito baseado na ideia de geografia política, no artigo As Grandes Potências, publicado em 1905. Posteriormente, em 1916, o autor reforçaria os princípios da geopolítica no livro O Estado como Forma de Vida. O conceito e prática da geopolítica é esquecido durante a Segunda Guerra Mundial, regressando apenas em meados da década de 1980, com o surgimento da nova ordem mundial, a partir do fim do bipolarismo que representava a Guerra Fria
com Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então, dentro da geopolítica, né, no campo de conhecimento da geopolítica, nós temos também as organizações internacionais, né, que elas têm um papel aí fundamental nesses acordos, nessas negociações, nessas estratégias, né, que são estabelecidas aí dentro de um contexto geopolítico, né, pelos Estados-nações. Então, a geopolítica ela tem aí essa importância, né, e a geopolítica aí ela vai trazer questões relacionadas, por exemplo, que nós veremos no decorrer de toda a nossa unidade, né? O combate ao terrorismo mundial, que são questões geopolíticas, a redefinição de fronteira entre os países, as migrações de refugiados e de guerras, os conflitos nucleares, como, por exemplo, o conflito nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, né? E também os problemas socioambientais. Tudo isso aí faz parte de um contexto da geopolítica. Né? Alguns estados nacionais, né, eles vão aí, por exemplo, querer reduzir a questão da emissão de gases do efeito estufa. Outros países já não vão ter esse interesse. Então, a geopolítica aí ela vem fazer essa análise. E como eu mencionei, a geopolítica ela tem as organizações, né, ela abrange aí as organizações internacionais. E aí nós temos duas organizações muito importantes que têm uma influência aí nos 4 cantos do planeta, né? Nós temos a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Então, elas são duas entidades internacionais que são fundamentais na mediação de conflitos e também na promoção da cooperação global. Então, a Organização das Nações Unidas, ela surge lá naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, né? E a OTAN, ela surge ali no contexto da Guerra Fria, né? Então ela vai ter ali aquele cunho militar de estabelecer relações entre os países, né, envolvidos aí na Guerra Fria, os países como os Estados Unidos, a Rússia e os seus aliados. Enfim, né, nós chegamos ao final da nossa aula e essa foi a nossa aula sobre geopolítica.